Para você que me ouve, a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Você recebe a paz do Senhor no seu coração. Isso não é apenas um cumprimento formal ou religioso. Há poder na paz do Senhor. Há poder nessas palavras. Quando você diz a graça, a misericórdia e a paz do Senhor esteja contigo, você está proclamando essa paz, você está despejando na vida da pessoa que ouve a misericórdia, a justiça, a paz do Senhor. Suas palavras têm muito poder, meu irmão, minha irmã. Então não murmure, não reclame, não fale palavras negativas, não fale palavrões, não fale palavras torpes, mas proclame a palavra de Deus, proclame a paz do Senhor, despeje sobre as pessoas, diga um dia maravilhoso para a sua vida, Deus te abençoe, que a paz do Senhor esteja contigo, diga eu te abençoo fulano de tal, te desejo um dia maravilhoso, que o Senhor seja contigo, eu te abençoo em nome de Jesus, que você tenha uma noite de paz, que você tenha um dia de vitória. Quando você declara isso com os seus lábios, passam a ser decretos na vida daquela pessoa que ouve. E na sua própria vida, você pode declarar frases, palavras positivas, segundo as Escrituras. Você pode dizer, em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Você pode dizer, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Você pode dizer, eu habito no esconderijo do Altíssimo e descanso à sombra do Onipotente. E você pode ainda dizer, nenhum mal me sucederá, praga alguma chegará à minha tenda. Você pode declarar, em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer, o sangue de Jesus está nos umbrais da minha vida e da minha casa. Eu sou um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo. Eu sou um filho de Deus. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E aí você vai declarando a palavra, você diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Jesus Cristo é o meu pastor, por isso eu não tenho falta de nada. E aí você vai declarando a palavra de Deus sobre sua própria vida. Então você mesmo pode abençoar a sua própria vida, amém? Nós estamos aqui, eu quero meditar em Lucas no capítulo 18, mais uma poderosa parábola de Jesus, a parábola do fariseu e do publicano. São alguns poucos versículos aqui, mas são sementes pequenas que geram grandes árvores. São pequenas sementes da palavra viva de Deus que vai gerar uma grande colheita sobre a tua vida. A parábola do fariseu e do publicano diz assim, Lucas 18, a partir do verso 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Irmãos, sabe uma coisa que não faz parte de maneira nenhuma do reino de Deus? É arrogância, soberba de coração. Quanto mais você tem de Deus, mais você é humilde. Quanto mais você tem da parte do Senhor, mais você se compadece do próximo. Quanto mais você tem do amor de Deus, mais você ama o próximo. Então a pessoa que se diz justa e despreza os outros, ela não é justificada pelo sangue de Jesus. Ela não tem o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus jamais faz esse papelão de desprezar os outros. Verso 10. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. Fariseu era uma seita no meio dos judeus.
dentro do judaísmo, a seita dos fariseus, que eles se declaravam os mais justos dentre os judeus, eles se declaravam os mais poderosos, mais conhecedores da lei de Deus. E isso os condenava mais ainda, porque se uma pessoa ela é conhecedora das Escrituras mais do que os outros, então ela tem que amar mais do que os outros, ela tem que perdoar mais do que os outros, ela tem que ser mais fiel do que os outros, porque afinal de contas, ela conhece a Deus e a sua palavra. Mas os fariseus, o que eles faziam? Eles conheciam a letra, mas não tinham Deus no coração. E eles agiam como hipócritas. Amém? Verso 11. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Os publicanos eram judeus que trabalhavam na parte financeira, na coletoria de impostos, e eles eram odiados porque geralmente eles trabalhavam para os romanos, que era um povo que oprimia os judeus. Então os publicanos eram considerados grandes pecadores pelos fariseus. Então aqui o fariseu disse assim: ó Deus, eu te dou graças, porque eu não sou como os demais homens. Olha só, ele se achava mais especial do que os outros. Roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Verso 12. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Você vê, ele estava lá exaltado, cheio de arrogância e soberba, porque ele era um grande religioso, que cumpria formalmente a lei, ao pé da letra, dava o dízimo, jejuava, mas não tinha nenhuma compaixão, nem resiliência, nem amor ao próximo, né? Verso 13, o publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Meu Deus, que palavra poderosa! Eu vou repetir o último versículo aqui dessa parábola para a gente ler, para a gente orar, perdão. Digo-vos que este desceu justificado, publicano, que bateu no peito e disse: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ele nem ousava levantar os olhos diante do Senhor. Ele, humilhado, batia no peito e dizia: ó meu Deus, sê propício a mim, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Aí o Senhor Jesus ensina dizendo: digo-vos que esse desceu justificado, esse publicano que se humilhou, desceu justificado para a sua casa. E não aquele outro fariseu, não. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Irmãos, não adianta a gente ter um título eclesiástico ministerial, não adianta a gente ser religioso por fora, entregar dízimo, oferta, vestir vestes longas, ter uma aparência religiosa impecável, mas ter o coração sem arrependimento, sem compaixão, sem amor ao próximo, não reconhecer que é um pecador também, porque as pessoas que estão na igreja, que se batizaram, que entregam o seu dízimo, que são fiéis, que estão fazendo a obra de Deus, que aceitaram o chamado, que tem um título de obreiro, de líder, de pastor, de homem de Deus, mulher de Deus, essas pessoas também precisam se arrepender dos seus pecados todos os dias,
nós precisamos, eu, pastora Cássia, você que me ouve, mesmo que você seja um servo fiel, você precisa se humilhar diante do trono de Deus, pedir perdão pelos seus erros, suas falhas, seus pecados, dizer: Deus, tem misericórdia de mim, que sou um homem de Deus, preciso ser um exemplo e não estou sendo, preciso ser misericordioso e não estou sendo, preciso estender a mão necessitada e não estou estendendo. Deus, derrama o teu amor em meu coração, tem misericórdia, não me deixa ser uma religiosa farisaica, alguém que não tem compaixão com o próximo, que não faz a tua vontade de todo o coração. Nós também precisamos de arrependimento, porque quem se exalta será desprezado pelo Senhor, mas quem se humilha será exaltado. Ore comigo sobre esta palavra. Pai, nós estamos entendendo a tua mensagem hoje, Senhor. Nós estamos entendendo a parábola do fariseu e do publicano. O Senhor prefere uma pessoa pecadora que chega na tua presença, se arrepende e se humilha, do que uma pessoa religiosa que cumpre mandamentos, mas não tem o coração humilde na tua presença. O Senhor despreza, Senhor, as pessoas que são soberbas e arrogantes e que não têm compaixão dos outros, que se acham melhor do que os outros. Pai, o Senhor não foi assim. Quando o Senhor Jesus veio à terra, Deus na forma de homem na terra, o Senhor jamais foi uma pessoa exaltada, o Senhor jamais bateu no peito e se disse melhor do que os outros. O Senhor comeu com publicanos e pecadores, o Senhor estava no meio das prostitutas pregando para elas, o Senhor era humilde, andava descalço, com roupas simples, comia o que lhe dava. O Senhor era humilde, tão humilde que não tinha onde reclinar a cabeça. O Senhor não alegou para si mesmo posição nem arrogância. O Senhor serviu. O Senhor disse: eu não vim ao mundo para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Senhor, nós devemos seguir o teu exemplo, nós devemos seguir o exemplo desse publicano que batia no peito, não tinha coragem nem de olhar para o alto e dizia: ser propício a mim, Senhor, que sou um pecador. Nós somos falhos e pecadores e precisamos da tua misericórdia. Eu peço a tua misericórdia para a minha vida, eu peço a tua misericórdia para este homem e esta mulher que ora comigo, Pai. Nos ensina a ter um coração, Senhor, um coração cheio de amor. Amor pelo Senhor, amor pelo próximo, amor por nossas vidas. Nos ensina a ter um coração humilde, porque o teu Espírito Santo é humilde e manso de coração. O Senhor disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Levai sobre vós o meu jugo, disse o Senhor, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e assim encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Oh Jesus, tu tens um jugo suave, um fardo leve. Oh Jesus, tu és justo juiz. Oh Jesus, o único exaltado aqui nesse áudio é o Senhor, é a tua palavra, é o Espírito Santo. Oh meu Deus, em nome de Jesus, perdoa toda arrogância, prepotência e exaltação do coração, dos nossos corações. Perdoa a mim, perdoa os irmãos e as irmãs que oram comigo, que possamos acatar o exemplo do Senhor Jesus e desse publicano, que possamos rejeitar toda conduta maligna e arrogante desse fariseu, Senhor, que muitas vezes está em nossas vidas. Pai, lava-nos no sangue de Jesus. Nos faz lembrar da tua pessoa que veio para servir e não para ser servido. Nós estamos aqui para servir. Quanto mais nos é dado, Senhor, mais servos dos outros nós devemos ser. Se temos um cargo de liderança, uma posição importante, é para servir a igreja e aos irmãos. Que toda arrogância do nosso coração caia por terra, toda presunção e prepotência, Pai, em nome de Jesus. Que a força do Senhor esteja em nós para amar, para servir, para perdoar o próximo. Oh Senhor, só quem tem um coração amável, cheio de amor e de humildade é capaz de perdoar e servir o próximo.
Só quem tem um coração cheio de amor e da justiça divina é capaz de abrir mão do seu orgulho, da sua soberba, da sua posição, para entregar, Senhor, a causa para o próximo, para entregar a razão para o próximo, Senhor, em nome de Jesus. Que a tua bênção esteja sobre todos os irmãos que me ouvem. Que a tua bênção esteja sobre este coração sincero e humilde. Que a bênção do Senhor venha nos justificar hoje e para sempre. Amém, Jesus, amém.